e nós estamos falando sobre batalha espiritual. Batalha espiritual. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você ouve esse termo, batalha espiritual, o que vem à sua mente? Os demônios lutando com os anjos, saindo na mão, né? Ou então você pensa assim, um dia, quem sabe eu vou ter que enfrentar, aí vou ter que sair na mão com o inimigo. Bom, quero te dizer que não é assim, então fique tranquilo. Quando falamos de batalha espiritual, é coisa muito mais sutil, é algo muito mais profundo, e nós queremos trazer esse tema, abordar esse tema, porque ele é importante na sua vida, para que você possa aprender, para que você possa vencer. E a primeira coisa que nós queremos falamos domingo passado que o inimigo existe. A primeira coisa que você tem que saber que ele existe, e você tem uma luta, e você tem que enfrentar essa luta. Então o inimigo existe, e você precisa estar preparado, reconhecê-lo, para que então você seja vitorioso, você não seja derrotado na batalha espiritual, porque a batalha espiritual existe. E o segundo ponto que nós queremos falar é a maneira como o inimigo age na batalha espiritual. E a primeira coisa é que o inimigo age na mente. Então, o inimigo age na mente, age nos pensamentos. Então, você não vai sair na mão do inimigo, mas ele vem de uma maneira sutil e vai falando com você, vai agindo na sua mente, vai agindo no seu entendimento. E para falar sobre isso, eu quero levar você na primeira batalha espiritual que a Bíblia relata. Bom, nós sabemos a última batalha espiritual, que o inimigo será vencido ali no final do milênio. Ele será preso e lançado no lago de fogo. Nós já falamos sobre isso, você já aprendeu sobre isso, mas queremos falar na primeira batalha, porque na última ele foi derrotado, mas na primeira, infelizmente, ele venceu. Então nós precisamos conhecer a primeira batalha espiritual, para que nós possamos entender e ficamos atentos para não cairmos nas tramóias, nas ciladas do inimigo. Vamos ao texto que está lá em Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Que bate-papo interessante, não é? Mas aqui é um prenúncio, é o começo de uma batalha espiritual. E vocês observaram a sutileza com que o inimigo se aproximou de Eva? Veja que ele não assustou Eva, não é? Ele não assustou, ele veio de uma maneira bem sutil. O texto fala aqui que veio através de uma serpente, de um animal, diz que ele era astuto. E serpente aqui tem a ver com o inimigo. Apocalipse fala a respeito que o inimigo é a serpente. E para que você entenda então, para que você possa compreender, serpente então é Satanás, que vem do hebraico, que significa adversário. Por isso que nós nos referimos a ele muitas vezes como o inimigo. Então, Satanás significa adversário, vem do hebraico. Já diabo não é um nome, é um adjetivo. E vem do grego e significa acusador ou caluniador. É um adjetivo. E é uma palavra grega. Então, uma curiosidade, no Antigo Testamento você não vai encontrar a palavra diabo, porque é uma palavra grega e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Já no Antigo Testamento e no Novo você vai encontrar a palavra Satanás, que vem de hebraico. E também tem o Lúcifer, não é isso? Tem até uma série, Lúcifer. O que significa Lúcifer? Ele vem do latim, não é um nome, por isso que nós não temos na nossa Bíblia. Se você for ler, você não vai encontrar na nossa Bíblia
o nome Lúcifer. Ele vem do latim. E sabe o que significa Lúcifer? O que traz luz. Como é que apareceu isso? Isso foi uma tradução da Vulgata, tradução do grego para o latim. Então, lá no final do século IV, início do século V, né, um Papa pediu para que São Jerônimo traduzisse a Bíblia. Então, quando tem lá em Isaías, quando fala filho da alva, ele colocou o nome Lúcifer. Então não tem na nossa Bíblia, é uma palavra que originou-se do latim, da tradução Vulgata. Isso para que você possa estar compreendendo, entendendo. Então, Satanás apareceu ali para Eva, e veja, ela não se assustou. E ele conversou com Eva, não foi? E aí você pensa assim, e aí, pastor, os animais falavam lá no paraíso? Bom, acho que esse texto tem muito pouca informação para a gente dizer que os animais falavam lá no paraíso, né? Na verdade, os animais se comunicam, não se comunicam? Eles se comunicam entre eles se comunicam com o inimigo, e se comunicam até com a gente, fala a verdade. Você tem um cachorrinho em casa? Você tem um cachorrinho? Nós temos o último, né? E quando você chega em casa, o que o cachorrinho faz? Ele fica feliz? Abana o rabinho, pula, não é isso? O que ele está comunicando? Que ele está, o quê? Contente que você chegou, não é? Quando ele quer comer, o que ele faz? Bom, o Woody, ele vai lá para o potinho dele, fica batendo, não é? E olhando. Ele bate no potinho e olha. Ele está se comunicando, que ele quer comer, tá certo? Bom, e quantas vezes a gente diz assim, puxa, olha só falta falar, não é isso? Não é? O cachorrinho faz aí, você faz lá a comunicação dele e a gente fala assim, ué, só falta falar. Pois é, a serpente falou, não é? Então a gente pode imaginar que Eva não ficou assustada e até conversou com a serpente. Nós temos que entender que ela estava no jardim do Éden, não havia pecado, não havia maldade, e de repente Eva estava, talvez pensasse que fosse uma experiência nova que ela estava tendo ali com a serpente. Enfim, houve um diálogo, e quando nós olhamos para esse diálogo, nós vemos que a serpente envolveu Eva, não foi? O que a serpente fez? Ela faz uma pergunta. Olha só, eu quero aprender. Há maldade em perguntar? Ela faz uma pergunta. Eva, diz aí, é verdade que não pode comer de nenhuma árvore? Não foi isso? Olha só a sutileza. Eva falou, não, serpente, eu vou te ensinar agora. Olha, nós podemos comer de todas, menos daquela que está no meio do jardim. Então veja, a serpente não estava perto da árvore, não é? Então, em um momento, em um ambiente, em uma situação, porque a gente vê, às vezes, nos desenhos, né, a serpente enrolada na árvore que não é maçã, não é? Você sabe disso, é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aqui parece que eles não estavam perto, porque quando Eva diz, olha, é a árvore que está lá no meio do jardim, tá certo? Então, no ambiente, parece que tudo bem, não é? Tudo favorável, uma conversa amigável, mas aquilo era uma cilada. E o que é cilada? E o que é cilada? É você se esconder para atacar, não é isso? Cilada é se esconder para atacar. E a primeira coisa que nós aprendemos na batalha espiritual é que o inimigo, ele arma o quê? Ciladas. Ele se esconde para atacar. Ele aqui estava se escondendo, chegou até aqui amigavelmente para conversar com Eva, mas o seu objetivo era outro. Então, o inimigo, ele tem ciladas, e a palavra de Deus nos fala isso. Veja esse texto de Efésios 6:11, que o apóstolo Paulo nos exorta, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, contra o quê? As astutas ciladas do inimigo, do diabo. Então o diabo faz o quê? Cilada, ele se esconde para atacar, e aí você precisa estar vigiando quanto a isso. Às vezes numa situação,
de novidade, de curiosidade, não é? De oportunidade. De repente Eva lá está pensando, olha, eu tenho uma oportunidade de conversar com a serpente, mas na verdade o inimigo estava ali armando uma cilada, e você precisa estar atento. Por isso que você tem que estar na presença do Senhor, buscando sempre a orientação de Deus para a sua vida, para que você não caia em ciladas. Há uma situação nova, busca o Senhor. Há uma oportunidade. Quantas oportunidades que nós julgamos oportunidade e na realidade é uma cilada. Então você tem que colocar tudo diante do Senhor, todas as coisas da sua vida, buscar o Senhor, buscar a palavra de Deus, para que você possa ter o discernimento, para tomar uma atitude certa, para não cair, como diz o texto, e é forte o texto, astutas ciladas. Então é uma cilada que é feita de uma maneira astuciosa, e ela vem então para atacar, e realmente o inimigo sempre se revela, e aquela conversa que parecia uma conversa de querer saber, né? Fez uma pergunta, Eva respondeu. Olha só como o ataque aconteceu. Vamos lá ao texto. Gênesis, na sequência, né? Gênesis 3, 4, 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só, gente, está dando para entender? Veja bem, aqui apareceu um sinal amarelo, não é? Atenção, você tem que ter atenção. Como é que pode uma serpente que estava com dúvida, que não sabia se podia comer ou não podia comer, de repente ela já sabe que se comer vai ter um outro objetivo? Como assim? Não era para ter acendido um sinal amarelo de atenção? E olha, sinal amarelo, gente, não é a oportunidade para você correr e passar, não é? Muito pelo contrário, sinal amarelo é para fazer o quê? Não é? Diminuir a velocidade e estar pronto a frear. A gente pensa assim, deu amarelo, vou acelerar para passar. Pode acontecer acidente, não pode? O amarelo não foi feito para isso. O amarelo não é oportunidade para você avançar, é um aviso para você reduzir a velocidade. Quantas vezes nós temos que ficar atentos nas nossas conversas, nas oportunidades, naquilo que acontece conosco, temos que ficar o quê? Atentos. E olha só, então disse a serpente: certamente não morrereis. Mas Deus não tinha dito que ia morrer? Diz aí, não era para Eva, já fez, opa, espera um pouco, você já está falando aí coisa que não é verdade. Você está falando então que Deus mentiu? Opa, espera aí, não quero nem ouvir o que você tem para dizer. Não é assim? Mas Eva viu esse sinal amarelo e não tomou posicionamento. Veja que aqui há alguma luta. Existe alguma luta aqui da serpente com Eva? Com a tua serpente aqui que ficou em cima dela. Não, muito pelo contrário. A serpente só lançou um argumento, não foi? E deixou a luta para o pensamento na mente de Eva. Percebe que muitas vezes o inimigo não luta imediatamente. Ele colocou a luta, a dúvida, não foi isso? A dúvida no coração de Eva. Veja, ela fez o quê? Lançou apenas um argumento. E o que é um argumento? O que é um argumento? É uma informação? Não. Um argumento é um meio usado para persuadir, para tentar convencer alguém, fazendo com que esta pessoa mude de ponto de vista e de maneira de agir. Quando o inimigo lançou essa conversa com Eva, ele estava querendo o quê?
que Eva mudasse a sua compreensão com respeito àquilo que Deus tinha dito. Ele não estava fazendo uma informação. O inimigo queria que Eva mudasse de entendimento daquilo que Deus tinha estabelecido. Então, olha só, você precisa tomar cuidado. O inimigo jogou para Eva pensar. E qual foi a luta na mente de Eva? Deus mentiu? Será que Deus não falou a verdade? Veja, o inimigo não forçou, ele lançou dúvida. O que é dúvida? Ausência de fé. Eva acreditava numa coisa que não podia comer, ela não disse isso. Ela tinha dúvida sobre isso? Não, ela disse isso para a serpente. Não, Deus falou que eu não posso, ela sabia, não tinha dúvidas disso. Veja o que a serpente faz, o que Satanás faz? Ele joga um argumento para que Eva mude de entendimento a respeito daquilo que Deus tinha estabelecido. E quantas vezes isso acontece conosco? O inimigo, de uma maneira astuciosa, numa cilada, ele lança na sua mente o quê? Uma dúvida, um argumento, para que você possa deixar de pensar nas promessas de Deus como deveria, de você ver Deus como deveria. Quantas vezes o inimigo lança para você, se Deus é amor, por que você está sofrendo? Você já não pensou isso? Quando você passa por problema, a primeira coisa que o inimigo faz é lançar na sua mente. Ele não aparece para você, mas ele lança na sua mente. Ele manda uma pessoa dizer para você, mas só você está com sofrendo, mas Deus não te ama. Não é? Isso é um argumento para que você possa começar a refletir e mudar o seu conceito a respeito de Deus, o amor de Deus para a sua vida. Você ora e nada acontece, para de orar. Para que você ora? Você está orando tanto para o seu emprego, está orando tanto para a libertação, está orando tanto, para de orar. Não funciona. Não é isso que o inimigo faz? Ele lança o quê? Na mente. De alguma forma, chega alguém para falar com você, olha, na mente. Deus disse para não fazer, mas todo mundo faz. Não tem problema não. Imagina, não é isso que ele faz? Ele joga uma luta, uma dúvida na sua mente. A Bíblia é antiquada, né? Não é bem assim. Gente, se alguém chegar para você, ler um texto, e você tem um entendimento desse texto, e alguém falar para você, olha, não é bem assim, sinal amarelo. Fique esperto. A Bíblia é antiquada. Fique esperto. É a astuta cilada do inimigo. Você é muito jovem para seguir a Jesus. Vai curtir a vida. Não, depois. Não é isso? Quantas e quantas vezes somos bombardeados pela ação do inimigo na nossa mente. E aí é uma batalha espiritual. Ele não vai nos forçar, veja. Satanás deu o fruto, ele deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para Eva comer. Ele deu? Não é Branca de Neve. Ok? Não é Branca de Neve. Ele não deu. Ele só lançou onde? A dúvida na mente. Está entendendo? Por isso que a batalha espiritual, ela começa na mente. Mudar a sua mente. Jesus também passou por isso. Jesus, ele sofreu uma batalha na sua mente. E eu vou colocar o texto, eu quero que você observe como Jesus reagiu. Nós vimos que Eva não respeitou o sinal amarelo, não é? Mas Jesus agiu diferente. Olha o texto para você. Mateus 16, 22 a 23. Desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Observe,
E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Percebe a situação? Jesus está ensinando, falando a respeito do que ele ia padecer, do que ele ia sofrer. Aí se levanta Pedro, com boa intenção, não foi? Chamou Jesus à parte, falamos isso domingo passado. Chamou Jesus à parte e falou que Jesus, não fala uma coisa dessa. Senhor, tem compaixão de ti. Olhe para o Senhor, não é? Tem autopiedade. O Senhor vai sofrer. Não, Senhor, olha, o Senhor está sendo muito negativo, não é? Não, vamos, não, isso não vai acontecer, de maneira nenhuma. E nós vemos que toda essa palavra, que parece uma palavra de um amigo, não é? Não parece uma palavra de amigo? Mas era uma cilada. E Jesus, evidentemente, que andava na presença de Deus, ele percebeu essa cilada, e o que ele faz? Ele se vira para Pedro, e fala o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Jesus observa, ele foi mal educado. Ô Jesus, pegou pesado agora, hein? Mas veja, Jesus quando viu o sinal amarelo, o que ele fez? Opa, freou. Não foi? Ele já repreendeu: para trás de mim, Satanás. Ele observou que naquela fala de Pedro, e Pedro era um camarada que gostava de falar, então, mas Jesus percebeu que naquela fala de Pedro, o inimigo estava agindo. Na verdade, o inimigo usando Pedro para dissuadir, para fazer com que Jesus olhasse para si mesmo, tivesse dó dele mesmo e desistisse, não é isso? Não faça isso, não foi? De modo nenhum o Senhor vai para a cruz. Olha só. Então veja como Jesus reagiu. Ele reagiu e diz: para trás de mim, Satanás. Então, uma resposta certeira. E sabe, nós precisamos reagir firme e prontamente aos argumentos do inimigo. O inimigo veio falar uma coisa que você sabe que não vem de Deus, que não é o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa ser firme, não aceitar, rejeitar. Se você, evidentemente, não quer falar, né, para trás de mim, Satanás, você tem que pensar: para trás de mim, Satanás, você quer me enganar, mas você já tem que cortar a conversa, falar: depois a gente conversa sobre isso, eu não quero conversar sobre isso, Deus tem falado no meu coração algo diferente, e eu creio em Deus, amém? Eu não posso, você não pode, é dar vazão, é abrir o coração, porque senão você vai ser derrotado na batalha da mente. Como Eva foi derrotada. Eva não foi derrotada? A Eva perdeu a batalha da mente. Ela caiu na cilada, na astúcia cilada do diabo, não foi? Olha o texto. Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E viu a mulher que aquela árvore era boa. O que eu falei? O que é argumento? Eu usar palavras para que a pessoa mude a sua maneira de pensar. O que Eva pensava a respeito daquela árvore? Era um fruto proibido, não era? Não era um fruto proibido? Ela não pensava isso, ela diz isso para a serpente. Deus falou para eu não comer, nem tocar, não é? Porque senão eu vou morrer. Era um fruto proibido. Observa
que Eva abriu a sua mente, porque é isso que o inimigo faz, ele não quer apenas dar informação, ele quer mudar o seu conceito, ele quer mudar o seu entendimento, ele quer mudar a sua compreensão. Observa que Eva mudou a sua compreensão a respeito daquele fruto. Aquele fruto que era um fruto proibido, já passou a ser o quê? Um fruto bom, um fruto agradável, um fruto desejável. Ela permitiu que a astúcia de Satanás, que a cilada de Satanás prevalecesse na sua vida. Não foi? E qual é o caminho da derrota nesse processo de mente? Porque primeiro, o que acontece? Eu tenho, a mente vem, o quê? No meu pensamento, não é? Vem o meu pensamento, eu tenho um mau pensamento. Se eu tenho um mau pensamento, eu vou ter uma má ação, não é? E se eu tenho uma má ação, eu vou ter uma má consequência. Qual foi o mau pensamento de Eva? Qual foi o mau pensamento de Eva? Será que é verdade o que Deus disse? Eu acho que Deus não está falando a verdade. Olha, isso não é bem assim. E aí ela teve uma má ação, ela tomou do fruto e comeu. E nós sabemos qual foi a consequência daquela má ação. O pecado entrou na sua vida, não foi? Afetou o seu esposo, porque deu para Adão e Adão comeu, e afetou a sua posteridade. Pecado é coisa séria. Afeta você, afeta aqueles que estão ao seu redor e afeta a sua posteridade, não é? Nós não somos afetados pelo pecado de Eva, não somos afetados. O pecado entrou no mundo por causa de quê? Foi por causa de Satanás? Foi por causa de Satanás? Não. Foi por causa de quê? Do homem. Porque o homem foi quem errou. Está entendendo? Satanás fez o quê? Só lançou um argumento. Está entendendo? E deixou que a decisão, má decisão, estivesse a cargo de Eva. Então o pecado entra no mundo por causa de quem? Do homem. Não é isso que diz? Olha o texto de Romanos. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo. Não diz Satanás. Portanto, por Satanás entrou o pecado no mundo. Não. Observa. Entrou o pecado através de quem? Do homem. E pelo pecado entrou a morte para ele, mas também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Pecado é coisa séria. Muitas vezes, sabe, nós culpamos Satanás, mas quando na verdade nós é que somos culpados. É fácil culpar o inimigo. Quem é que estava no controle da situação naquela ocasião do Jardim do Éden? Quem estava no controle da situação? Era Satanás ou era Eva? Quem é que estava no controle? Quem é que podia decidir as coisas lá? Quem? Satanás? Não, Eva. Eva estava no controle da situação e a gente tem que entender isso. Sabe, na batalha espiritual, você é que está no controle, amém? Estou tendo uma batalha terrível. Ok, quem é que está no controle? É o inimigo? Não, é você que está no controle. Na batalha da mente é você que está no controle, porque é você que pode tomar a decisão, ou repreender, não, para trás de mim, Satanás, ou então, poxa, olha, é boa, estou achando que esse fruto aí é gostoso, viu? Percebe? Ou você tem uma reação de Jesus, para trás de mim, Satanás, ou então você é iludido, é levado, então você precisa decidir vencer, e não apenas querer vencer. Na batalha espiritual que vem na sua mente, as ideias, os conceitos contrários à vontade de Deus,
você pode decidir, você está no controle, decida, e não apenas queira decidir. Eu vou decidir um dia, não, você vai decidir. Por quê? Porque o pecado não afeta só você, mas afeta o outro. Afetou Adão, e afetou aqui, como nós lemos, todos nós. Por quê? Porque lá no jardim do Éden, o inimigo venceu, entrou pela mente na vida de Eva. Você é quem decide, amém? Você é quem decide, e você precisa aprender a fazer a melhor escolha. Nessa batalha, você é quem decide se vai perder ou ganhar. O que você vai decidir? Com certeza você fala, eu quero decidir vencer. Mas não é só querer, é decidir. Decisão envolve ação. E é isso que o Senhor te chama a atenção nessa manhã. E olha, não foi só isso. Quanto à decisão, olha o que ele fala, olha o que o Senhor fala em Deuteronômio 30, 19 e 20, presta atenção. Deus chama o povo e faz uma coisa assim, fantástica. E olha como ele leva a decisão a sério, como a tua decisão é importante na batalha espiritual. Você não é vítima porque você está sofrendo uma batalha espiritual, não, você é um guerreiro, tem que se levantar e tomar uma decisão. Olha o que o texto diz. Deus diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe. O que é escolha? Decisão. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Isso que eu estou falando. O pecado não afeta só você. Quer ver um exemplo? O alcoolismo. A pessoa enche a cara, alcoólatra. O que acontece com ela? O fígado já era, cirrose, não é? Mas só isso? É só ela que é prejudicada? Sua família é. Porque às vezes com o alcoolismo vem a violência, vem os traumas com o cônjuge, os filhos que replicam, não é isso? Aquilo que o pai fazia, percebe? Porque o pecado é assim, o inimigo quer atingir você, quer atingir a sua família e quer atingir a sua posteridade. Então você precisa o quê? Decidir. Escolhe, pois, a vida. E como é que eu escolho a vida? Verso 20: amando ao Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz. Repita comigo: e dando ouvidos à sua voz. Foi isso que Eva fez. Ela deu ouvidos à voz de Deus ou deu ouvido à voz de Satanás? A quem ela escutou? Não é? A quem ela escutou? Ao inimigo. E quando você escuta o inimigo, você vai ter derrota. Eva escutou o inimigo, o pecado entrou, a morte entrou. Então, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Você quer ter dias prolongados? Você quer viver bastante? Hein? Então tome as melhores decisões, amém? Decida, eu vou tomar as melhores decisões, eu vou ouvir ao Senhor para tomar a melhor decisão. Eva ouviu o inimigo, tomou a melhor decisão? Não, tomou uma decisão errada, que afetou a sua vida, a do seu cônjuge e a nossa vida. Quando ouvimos a voz do inimigo e não tomamos a decisão certa, sofremos derrota. Por isso que eu quero falar com você, quero que você esteja conosco, ouvindo essas ministrações, para que você aprenda e possa ser vitorioso. Amém? Quero que você pense nisso. Nada do que acontece com você é para a sua derrota. Nada do que acontece com você é para a sua derrota, se você souber como lutar. Amém? Você pode estar passando por problemas, por dificuldades, não é para a tua derrota, é para que você aprenda. Se você lutar, você vai ter vitória.
E para que você fique com essa mensagem no seu coração nesse dia, não duvide do que Deus diz, nunca. Não duvide do que Deus diz, nunca duvide. Por mais que seja difícil, se Ele falou, acredite, porque Ele está certo. Deus sempre está certo. Amém? Deus sempre está certo. Rejeite prontamente o argumento do maligno. Rejeite prontamente. É do maligno, não quero nem ouvir. Amém? Não fique dando ouvidos à voz do inimigo. 3, você está no controle, sempre, lembre disso. O inimigo só argumenta. É você quem decide. Aleluia. O inimigo argumenta, você é quem decide. Você está no controle. Amém? Você está no controle. Dessa batalha, você está no controle. E decida vencer. E não apenas queira vencer. Eu quero vencer. Não, eu vou decidir vencer. Amém? Esse é o primeiro aspecto da batalha espiritual, batalha na mente. Na semana que vem vamos tratar sobre que o inimigo age no nosso físico. Então não perca. Esteja aí conectado, convide aí os seus amigos, traga aqui na igreja, para que você ouça a palavra do Senhor e você aprenda de Deus, para que você seja vencedor e não seja derrotado, porque isso que o inimigo quer é colocar derrota na sua vida. E vamos ficar em pé, quero que você ore nesta manhã e coloque-se diante do Senhor, que você tenha essa postura, essas 4 posturas. Não duvide do que Deus diz, nunca duvide. Rejeite prontamente o argumento do maligno. Você está no controle, o maligno só argumenta. E decida vencer, e não apenas queira vencer. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, Tua palavra que nos orienta, e queremos, ó Deus e Pai, realmente ter uma postura contra as astutas ciladas do diabo. Senhor amado, nós queremos aprender em Ti, e eu declaro que aqueles que estão ouvindo, ó Deus e Pai, eles estão hoje atentos, eles ficarão atentos, para que eles não caiam mais nas ciladas do inimigo. Senhor amado, para que eles possam vencer, eles possam decidir vencer, eles possam, Senhor amado, estar atentos ó Deus e Pai, à advertência, Senhor. Quando o inimigo vem com astúcia, eles possam estar atentos, repreender prontamente, e eles possam querer nas suas vidas vencer o inimigo. Ó Deus e Pai amado, que a Tua palavra venha nos fortalecer em Ti, é o que nós oramos, pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém.